Saudações germânicas! Hoje a gente vai falar de BMW aqui na garagem e esse 528i da geração E39 traz duas coisas muito legais. Primeiro, completamente original, do jeito que a gente gosta, e a segunda coisa que faz ele uma verdadeira mosca branca é que ele tem câmbio manual, algo muito difícil de ver aqui no Brasil, especialmente dessa quarta geração. Vamos conferir. Saudações, pessoal! Hoje a gente vai falar de BMW aqui na garagem. Faz um tempinho que a gente não fala de BMW. Daí, quando eu vi aqui na Marquezinha Garagem esse carro, falei com o Murilo, vamos gravar, porque realmente é difícil. E por essa razão que vocês viram na cabeça do vídeo também, câmbio manual. Sinceramente, a gente já gravou aqui no canal com essa geração E39 com o M5, um V8 de 400 cavalos aspirado. É a minha geração preferida da M5, mas ainda é aquela com câmbio manual, sim, né, não tinha opção automática, mas eu realmente não sabia que aqui no Brasil a gente tinha algum 528i com câmbio manual. Provavelmente um daqueles carros que acabou entrando de uma maneira especial, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas é bem legal porque a gente gosta de carro com câmbio manual, né? Encontrar um carro desse com um belo motor 6 cilindros M52 e um câmbio manual à disposição, realmente fica uma combinação perfeita. A Série 5 tem uma história muito legal. Aliás, existe uma separação entre as duas, né? Mercedes-Benz é classe e a BMW é série. Isso é bem importante porque para os especialistas e tal, o pessoal fica bravo se você confundir as duas coisas, chamar isso de classe 5, por exemplo. Não pode, na Alemanha dá até cadeia. Bom, brincadeiras à parte, sem dúvida que a Série 5 ela tem uma tradição, uma história muito grande, 52 anos de história. Ela foi lançada em 1972, justamente para atender, e eu acho que isso que é muito legal, né? A gente pega BMW, Mercedes e a Audi, depois a partir de certo ponto, tem os carros de cada série, eu vou chamar série no geral, mas de cada categoria, melhor colocação para falar, 3, 5, 7, 8, né, eventualmente. Isso é muito legal também, né, quando a gente vê como que a história foi escrita e essa característica de tamanho, de dimensões, de motorizações, de opções de câmbio automático, manual, opções de acabamento. Isso é uma coisa muito legal mesmo dos carros alemães, e essa briga, no bom sentido, uma briga sadia entre as marcas sempre é digna de respeito, e para nós que gostamos de contar história, isso é fantástico. Então, Série 5 lançada em 72, na década de 90 veio a quarta geração. Na década de 90, como a gente sabe, ocorreram várias mudanças. O design foi ficando mais arredondado, a gente foi tendo um estilo um pouco mais moderno até, por que não dizer dessa forma, no desenho, no design geral dos carros. E isso acabou motivando a BMW a desenvolver a Série 5. E uma coisa interessante é que cada desenvolvimento de geração acaba tendo, essa aqui é a quarta geração da Série 5, e cada desenvolvimento de geração acaba tendo um investimento muito grande para poder criar algo diferenciado, não só em termos do design, mas em termos de desenvolvimento de carroceria, o que foi surgindo de lá para cá. Pô, já são 30 anos, né? De lá para cá foi surgindo a questão toda, célula de sobrevivência, deformação de carroceria, ou seja, isso tudo foi sendo criado, foi sendo desenvolvido, e para isso é sempre gasto bastante dinheiro, mas logicamente vai chegando num nível de perfeição, ao nível germânico, que é bem bacana. A Série 5, então, essa quarta geração, apresentada nos salões europeus inicialmente, o desenho chamou atenção, porque o E34, a gente já falou de E34 aqui algumas vezes, o M5 foi o último feito à mão e tal, ele trazia aquele estilo mais quadradão. Para a E39, a BMW já trouxe essa ideia que eu acabei de comentar, mais arredondada. Então a gente olha o desenho desse carro, primeiramente o estilo, que eu acho um dos mais bonitos. O E39 para mim é um dos modelos da BMW mais bonitos já fabricados, e o M5 é o meu M5 preferido de todas as gerações. Agora tem um pesadão que o pessoal comenta muito e tal, mas falar de todas as gerações, o E39 para mim, com aquele aspirado de 400 cavalos, é o preferido. Mas enfim, então E39 trazendo aqui, primeiro, dimensões, é um carro que tem um tamanho razoável ou mais do que isso, ou melhor do que isso, a gente vai ver o espaço interno entre eixos muito agradável, para dizer o mínimo. E o que é legal também, começando daí em termos de design, falar pela dianteira, uma coisa que a gente gosta
o detalhe do conjunto óptico, esse conjunto óptico da BMW com os 4 faróis, isso aqui é poesia pura. Se tem poesia na Alemanha, é a poesia do design mais sóbrio, né? Um design até mais agressivo, mas é uma coisa que atrai muito. Eu particularmente sempre gostei com Mercedes e com BMW. A BMW, essa cara de BMW, ela é muito própria, né? Você vê nas pistas, enfim, muito significativo. E outro detalhe aqui é o duplo rim pequeno. Esse duplo rim pequeno é interessante porque a gente sabe que a BMW atualmente foi aumentando isso de uma maneira eventualmente até, ou às vezes até, um pouco desproporcional. A gente vai falar do i5, que é a série 5 elétrica, em breve, vamos testar, pegar um dele, ficar uma semana, e daí eu vou comentar sobre esses detalhes também. Mas esse aqui, a forma de tudo é muito bem acertada. E esse friso prateado, eu acho que deu o tom, né, do para-choque e ficou completo, com os faróis auxiliares embaixo, enfim. Realmente é um carro que dá gosto você olhar para ele, né? Você fala, cara, que carro bonito, é exatamente isso, e essa é a ideia. E esse friso também, aqui na lateral, a gente tem esse borrachão, ou essa borracha, também com o friso prateado na parte de cima. E a mesma coisa acontece coluna B, coluna C, ou seja, pretas, mas tem essa moldura. Ou seja, é um toque de elegância, de requinte que ficou muito interessante. Uma coisa importante, repetidor lateral, que é uma coisa bem de carro europeu. Tive um Fiesta nos anos 90 e o Fiesta que veio para cá, vocês lembram, veio o Fiesta, aquele Fiesta bem europeu, tinha também o repetidor lateral, uma coisa boa para você avisar quem está do seu lado, né? No trânsito, motociclistas e tal. Outra característica que eu gosto desse carro, e quem já viu o vídeo já podia falar só de cara, roda pequena. Roda pequena, mas perfeita. Cara, a dinâmica desse carro de condução, eu vim guiando ele até aqui, cara, é bem BMW mesmo. Uma diferença legal que tem entre BMW e Mercedes é a questão da tocada. Os Mercedes geralmente são carros mais cômodos, mas a BMW parece que todo BMW é feito, pelo menos nessa época, para você dar umas aceleradas por aí. Não só na Autobahn, mas pegar um trecho de curva também. Rodas de 15 polegadas, pneu com perfil alto, e olha só que beleza, como é bonito esse conjunto visual. Eu acho muito legal. Em vez de uma roda enorme com pneu, com uma casquinha só de borracha, a gente tem algo sólido. E isso é muito interessante. E fechando, a parte traseira, uma coisa legal também, a parte traseira trazendo não só esse conjunto óptico que é bonito, mas também o mesmo friso, está na dianteira acompanhando, né? Um friso bem em cima da borracha, muito legal, muito sutil. E o nome da versão, que nessa época os carros da Mercedes, da BMW e tal, eles eram autoexplicativos. 528i, série 5, 2.8, né, um motor de 6 cilindros, 2,8 litros, que é muito interessante. Outros detalhes, olha só, aqui atrás a gente tem um espaço do porta-malas muito grande, é o que se espera de um sedã desse tamanho, disqueteira, enfim, tem várias coisas, ele é muito completo. E uma outra coisa de BMW clássico que é muito bacana, todo BMW clássico tem uma caixa de ferramentas já inserida na tampa. Cara, isso eu sempre achei um detalhe muito bacana mesmo. Fala da parte interna, vocês viram aí o detalhe do entre-eixos, né? Realmente é um carro extremamente construído para você poder andar com mais pessoas dentro. Uma observação curiosa, e eu peço para vocês fazerem, se for andar no BMW, especialmente dessa época, os atuais não têm tanto essa característica, é sentir o cheiro do estofamento. E36, série 3, E30, E39, cara, é uma delícia esse cheiro, o cheiro dos Alpes, não, é um cheiro de couro, sabe? É um cheiro bem próprio, cara. O Alfa Romeo tem também, Mercedes tem também, Porsche tem também, pode reparar. E Ferrari também, cara, é incrível. É de propósito isso que eles faziam, né? Mas é sensacional, cara. Olha um detalhe interessante, olha essa luz de leitura, teto solar discreto, do tamanho ideal, olha o espaço interno, lógico, aqui passa o cardan, é um carro, claro, para quem vai no meio não seria muito confortável, mas 4 pessoas, meus amigos, saída de ventilação na parte traseira, temos aqui um porta-revista também, e é um carro que tem um espaço interno muito legal. Ó, um cinzeiro aqui também, ó. Bob Sharp deveria elogiar esse carro na época, mas muito legal essa luz de leitura aqui, né? E a comodidade, né? Um carro bem macio, realmente você senta nele e percebe que o carro é feito para andar em alta velocidade, inclusive nas autobahns. Olha o detalhe da maçaneta, que bonito, interessante também, né?
tudo sutil e com um detalhe germânico muito legal. O detalhe do acabamento de porta também, ó, que a gente tem aqui embaixo, ó, o airbag lateral, todos os comandos, memória de banco, que é uma coisa que eu gosto muito, a saída de ventilação na porta, olha só que interessante. Bancos elétricos, olha a comodidade do banco, olha o desenho do banco, ele tem essas abas nas laterais, ou seja, dá para você ajustar, e é um carro cômodo, e dá para você fazer curva rápida também com ele, que é um negócio impressionante. Aqui temos a chave, vamos lá, aqui ele está ligado, o rádio já vou baixar aqui rapidamente. Olha um detalhe interessante, o que eu gosto desses BMWs dessa época é justamente a solidez, né? Então a gente tem aqui esse volante que muda de diâmetro na série 3 e na série 5, bem interessante essa questão. Já é um volante multifuncional para algumas coisas, ó, piloto automático e volume, né? E aqui a gente tem o detalhe do velocímetro, é 240, temos o contagiros aqui também, e o consumo, né? Tem um computador de bordo também aqui, fora que esse carro já tem outros módulos e tal, ele está aqui, te dá alguns avisos, enfim, luz queimada, essas coisas. Olha a quilometragem, 25.136. O detalhe também que é interessante, ó, você controla separado os faróis aqui e desse lado você controla o farol auxiliar, os faróis auxiliares. Bacana, né? Olha o detalhe do acabamento aqui, ó. Olha que interessante. Ventilação, ar-condicionado está gelando. Esse console central da BMW é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Já o som todo integrado, ar-condicionado de 2 zonas, cara, fantástico, né? Muito legal realmente. Aqui, ó, você acendeu o seu cigarrinho. Câmbio de 5 velocidades com um escalonamento muito legal. O detalhe das travas aqui, ó que interessante. Outro cinzeiro e um porta-objetos. Cara, que comodidade e que carro legal, né? Os controles aqui do teto solar. Mas realmente um carro excepcional. Um detalhe bacana aqui, ó, você vai abrir o capô, é como o Mercedes sai por aqui, né? O 190, por exemplo. O BMW sai esse ponto aqui para você fazer a abertura. E aqui a gente tem, olha só que interessante, este belo motor M52, um clássico da BMW. Olha só que legal os coletores ali embaixo, enfim. É um desenho bonito, né? Um motor de 6 em linha. E a BMW tradicionalmente, até atualmente, voltou, né, com 6 em linha, até nas versões mais esportivas, bem mais fortes também. Mas esse motor com 2,8 litros, 190 cavalos, realmente se destacou muito na época. E ele é bem acertado também, como a gente vai ver daqui a pouco nas impressões ao volante. Muito bem. Cara, a primeira coisa fascinante desse carro é a pegada do câmbio manual, sabe? Porque logicamente a gente tá acostumado com os automáticos dessa época, e os automáticos dessa época são carros que são câmbios que têm um comportamento diferente, né? Você pega um automático hoje de um carro, mesmo um carro de luxo, um carro que não seja uma versão esportiva, o automático ele é esperto, enfim, você tem borboletas no volante e tal. Na década de 90 não tinha isso, né? Você tinha um automático, máximo tinha a opção de uma troca aqui, né? Que não era nem bem uma troca, mas você podia fazer algumas mudanças aqui. Mesmo assim, ele caía de giro, tal, não tinha essa fluidez, né? Então você pega um manual, realmente uma outra experiência, né? Um BMW desse manual, não achei que eu fosse dirigir, porque, cara, que legal a ideia, né? E o conjunto em si. Primeiro que é um carro bem confortável e ao mesmo tempo ele é um carro que ele tem uma dinâmica de direção bem própria. Eu falei, né, durante o vídeo sobre a dinâmica de condução dos BMWs ser diferente do Mercedes, né? Então o BMW acaba sendo um carro que tem uma pegada mais jovem e mais esportiva. Isso que é bem legal. Nesse carro, um Série 5, um 528, não é nem um 540, né? Manual,
mesmo nesse carro, que é um carro, digamos, que não tem nenhuma proposta esportiva, ele é um carro que te entrega algo legal, sabe assim? Então a dinâmica de condução desse carro é muito legal. A gente está falando do M52, ou seja, 6 cilindros, 2,8 litros, que é um motor que para o uso desse carro aqui não tem nenhuma esportividade, né? Não é nem de longe a proposta, né? Então, ou seja, ele é um carro muito voltado para o conforto, para a comodidade, enfim, a proposta principal é essa, e ele faz isso muito bem, né? Mas o manual ele te dá umas opções um pouco diferentes, e justamente, cara, a pegada desse carro, cara, com o câmbio manual é bem bacana, viu? Gostei. Como eu falei, não imaginei, tinha guiado o M5 há alguns anos, o E39, mas o M5, ó, vou sair em primeira. O M5 é um carro que já tem, logicamente, uma outra ideia, né? De desempenho e tudo mais, né? Não dá para comparar com 528. Mas, cara, que acerto legal de suspensão. Ele é um carro confortável, mas ao mesmo tempo ele tem essa pegada que meio que te estimula a guiar um pouco mais rápido. Bom de curva, característica clássica, né, de BMW, que eu já comentei lá no início. Então é bem interessante mesmo. Gostei. É um belo carro, realmente. E uma ideia muito legal, cara. Eu acho legal como lá fora o pessoal tinha opções muito interessantes na escolha de um automóvel, né? É assim, ele não é um carro que tem uma dinâmica, vocês estão percebendo, não é um carro veloz, né? Mas ele tem uma dirigibilidade muito boa, sabe? Muito prazerosa. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais, assim, quando a gente fala em um carro manual desse tamanho, com essa proposta principal. O que é muito legal da série 5, da geração E39, né, que a BMW passou a usar alumínio, muito mais alumínio, né, na suspensão. Então esse carro, até em relação à geração anterior, tem diferença de peso, mesmo logicamente não sendo um peso leve, mas é legal esse tipo de coisa, né? O carro que acabou recebendo não só a tecnologia, como eu falei, para o desenvolvimento, mas também que recebe essa tecnologia para baixar peso e fazer vários ajustes dessa forma. Então ele é um carro que ele ficou melhor ainda de guiado que o E34. Se você pegar uma versão similar do E34, esse carro ele era mais elogiado pela imprensa. Cara, aí que dirigibilidade, viu? Pô, apaixonante, para falar o mínimo. E dá pra reduzir no ponta-taco e tal, enfim, num Série 5, né? Isso que é o mais bacana da história. Muito bom, muito não. E olha o câmbio. Os engates são bem, para engates germânicos, sabe assim? Engates são bem precisos, é um carro prazeroso de guiar. Cara, que delícia, dá vontade de ficar guiando aqui por um bom tempo. E é lógico, essa estrada tem algumas curvas, não é a mais sinuosa como a de São Roque, que a gente anda às vezes, mas mesmo assim, fantástico, meus amigos. Bom de andar, viu? Você percebe que ele não rola nas curvas, sabe? Tem um acerto dinâmico afinado, sabe? Essa afinação da BMW é sensacional. Putz, uma delícia. Resumindo, já vou me despedindo. Cara, que fantástico, viu? Mais uma pauta aí inesquecível, né? Cara, olha aquele Fiesta verde ali, rara aquela cor de lançamento. É isso aí, pessoal. Ah, olha isso. E o som do 6 em linha, né? Oh, vai fluindo. Fantástico. Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Vou seguir aqui botando mais alguns quilômetros no carro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.